Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar da questão dos irmãos de Jesus. Eu já falei no primeiro vídeo de uma primeira perspectiva que é abordada aqui pelo John Mayer, que fala como Jesus tendo irmãos de sangue, seriam irmãos que seriam filhos de Maria, que nasceu depois de Jesus. Falei de alguns padres da igreja que interpretam dessa forma, Tertuliano, né, e que interpretam desse Egesipo, que interpretam dessa forma. No segundo vídeo, eu já falei de uma outra tradição da igreja, tão antiga quanto, tá? Ou até mais antiga, de 150, baseada no próprio Evangelho de Tiago, que, independente de ser um apócrifo, é um documento histórico. E ele está trazendo uma narrativa ali, tá trazendo uma tradição que está circulando por ali, que é de que esses irmãos seriam filhos de José. Tá? Tudo bem. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou trazer uma outra tradição, tá? Que essa vai começar mais tarde. Ela vai começar no século IV, tá? Especificamente com Jerônimo, tá? Essa tradição diz o seguinte: olha, esses irmãos de Jesus que são citados nos evangelhos, na verdade, não são irmãos de sangue, também não são irmãos de José. Eles são parentes próximos, eles são primos. Na verdade, eles são filhos do casal Maria, que tem o mesmo nome. A Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Maria. Tá? Então, memoriza isso. Ó. Maria, mãe de Jesus, tem uma irmã chamada Maria. Maria, mãe de Jesus, casou com José, não é isso? O José tem um irmão que é o Cleófas. Tá? Então, essa Maria é casada com Cleófas. E eles tiveram os tais filhos. Então, os tais filhos que aparecem lá como irmãos de Jesus são todos filhos desse casal, Cleófas com Maria. Não é a Maria, mãe de Jesus, é a irmã de Maria. Tá? Então, esse pessoal todo, esses 6 filhos aqui, eles são o quê? São primos de Jesus. Tá? Primos de Jesus. Essa versão, ela começa então lá no século IV. O que temos a favor dessa versão? Bom, em Mateus 10, 3, nós temos a lista dos discípulos. E ali aparece Tiago, filho de Alfeu. Alfeu. Esse Alfeu, ele deve ser o Cleófas. Tá? Vamos assumir que seja o Cleófas. Então, Tiago, filho de Cleófas. Tiago, na verdade, seria filho de Cleófas. Olha só. Ele não seria filho de José. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, é filho de Cleófas. Logo, Tiago seria, na verdade, primo de Jesus. Né? A virgindade perpétua de Maria e também de José foi inicialmente defendida por Jerônimo em Contra Elvídio. Foi escrito em 383. Então, é nesse livro aqui que começa essa história de primo, né? E essa acabou se firmando como a posição do Ocidente, da Igreja de Roma. Os irmãos de Jesus, na verdade, seriam primos de Jesus. Já no século IV, essa versão foi a que se estabeleceu rapidamente no Ocidente. Por exemplo, nós temos referências dela já nas obras de Hipólito de Roma, isso já é no século anterior, tá? Isso já é no século III, aí, Hipólito de Roma no século III já está falando sobre isso. E que ele chama de Maria de tabernáculo isento de poluição e corrupção. Então, Maria não seria, Hipólito não teria outros filhos, né? E nas obras de Atanásio, Epifânio, Hilário, Dídimo, Cego, Ambrósio, Jerônimo, né? João Crisóstomo, Gregório de Nissa e Agostinho. E também do Papa Cirício. Então, foi uma tendência que ganhou cada vez mais ímpeto. Em ambas as tradições, tanto da tradição oriental, que fala dos irmãos de Jesus como sendo filhos de José, como nesta tradição aqui, que fala com primos, nas duas, elas tratam da virgindade perpétua de Maria. Tá? Então, Maria foi virgem, teve nascimento Jesus, continuou virgem, não teve mais filhos. Nas duas tradições, tanto na do Oriente quanto na do Ocidente. Tá?
Bom, segundo o Catecismo da Igreja Católica, catecismo aqui, tá? Aparece no parágrafo 499, ele faz referência a uma encíclica da Igreja Lumen Gentium, que no item 57 considera a perpetuidade da virgindade de Maria, aepartenos, sempre virgem. O termo grego aepartenos, sempre virgem, já aparece na obra de Epifânio de Salamina, no início do século IV, e é amplamente utilizado na liturgia da Igreja Ortodoxa, ou seja, tanto na ocidental quanto no oriental. No segundo concílio de Constantinopla, em 553, Maria recebeu oficialmente o título de Sempre Virgem. Um século depois, o Papa Martinho I esclareceu que, com isso, a Igreja quer dizer que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Antepartum, impartum e postpartum. A encíclica Redemptoris Mater, de 1987, de João Paulo II, ressalta que Maria conservou íntegra sua virgindade, ou seja, virgindade perpétua. Os documentos estão todos aqui em anexo, tá? Então, quando se interpreta, por exemplo, a passagem lá do Mateus 13,55, em que aparecem ali os irmãos ali mencionados, eles são, então, irmãos primos de Jesus, são filhos de uma outra Maria, Maria que é irmã da Maria, mãe de Jesus. Né? Então, seriam primos de Jesus. Essa seria a interpretação da Igreja do Ocidente, de Roma. Então, vamos recapitular a passagem? Parece assim. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Mateus 13, 53, 55. Né? Bom, aí as pessoas vão falar assim: puxa vida, mas caramba, fica estranho, né? E não sei se são os seus primos, cara, não fica estranho falar de primo. Bom, a explicação é a seguinte: é porque, como Jesus, o núcleo familiar dele era primo mais próximo, eles praticamente deviam andar muito juntos, eram muito próximos, né? E Maria não teve outros filhos, né? Então não teria como citar outros filhos aqui. Então ele acabou citando Tiago, José e João, que eram parentes próximos, bem mais próximos. Essa explicação, apesar que usa aqui o termo adelfos, né, para irmãos. Dom Estevão Bittencourt, né, no livro da Mater Ecclesia, né, tem isso aqui, Diálogo Econômico, do Estevão Bittencourt. Ele explora essa questão e ele explica essa questão dos irmãos de Jesus serem primos de Jesus. Né? Essa Maria, então, ela era casada com Cleófas, que seria irmão de José. Então, é um casamento de irmãos, né? Maria com José e Cleófas com Maria. A Maria, irmã da Maria. E o Cleófas, irmão do José. Né? Foi tudo em casa, né? Todos parentes praticamente muito próximos. Então, um casal Maria e José e teria o casal Maria e Cleófas. Né? Em João 19, 25, junto da cruz, Jesus estava com sua mãe e a irmã de sua mãe. Olha só como é que está. João 19, 25, junto da cruz estavam sua mãe, Maria, e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleópas. Ó, está batendo aqui. Então, aqui está dizendo que realmente Maria tinha uma irmã que se chamava Maria e que era mulher de Cleópas. Tá? Estevão Bittencourt observa que a mãe desses de dois desses irmãos de Jesus, José e Tiago, ainda estava viva quando Jesus morreu na cruz. Mateus diz assim, porque Mateus diz o seguinte, ó, Mateus fala o seguinte, Mateus 27, 56, entre as quais, isso na cruz, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Olha só aqui. Maria, mãe de Tiago, Maria, essa é irmã da Maria, mãe de Jesus, tá? Maria, mãe de Tiago e de José, porque ele tá entendendo? Porque ele fala assim, e mãe dos filhos de Zebedeu, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, Maria, mãe de Tiago e de José.
Entende? Então, se Tiago e José, que eram filhos lá, a mãe deles ainda estava viva, não pode ser filho do José, entende? Do José não pode ser. Então, aquela história do proto-evangelho do Tiago, que o José seria viúvo, né? E esses filhos seriam filhos dele, né? Pô, aqui está dizendo que esses filhos, a mãe deles estava lá presente. Então, como é que José era viúvo? Então, isso aqui compromete a tese do viúvo. E estamos falando de Mateus 27, 56, tá? Se esta Maria, irmã da Maria de Jesus, ela estava na cruz, então José não poderia ser viúvo. Então desfaz o entendimento do proto-evangelho de Tiago. Fica complicado manter essa versão. Por esta razão, a igreja ficou com que situação? Na posição desses irmãos serem primos de Jesus. Aí ainda é possível compatibilizar. Tá? Bom, conclusão. Botei aqui 3 versões. Qual a conclusão? Bom, primeira conclusão. O nascimento virginal de Jesus não é contestado. Nessas 3 versões, ou seja, Jesus nasceu de nascimento virginal. Esse é o primeiro ponto. Isso está desde os primeiros testemunhos da igreja. Tá? A virgindade perpétua de Maria, ela já aparece no proto-evangelho de Tiago, de 150. Então, também é bem antiga. Você fala, começou com Jerônimo. Não, começou em 150. A virgindade perpétua de Maria já estava lá. Só que lá estava indicando esses irmãos como filhos de um casamento anterior de José, né? Que José seria viúvo. Tá? E esse entendimento acabou se consolidando na Igreja Oriental. Tá? Nos primeiros séculos, já depois desse proto-evangelho de Tiago, que é de 150, nós temos Egesipo e Tertuliano defendendo que Maria teve outros filhos além de Jesus. Filhos mesmo, tá? De outros filhos que seriam irmãos de Jesus. Tá? No século IV, somente no século IV, é que a gente começa a ter, um pouquinho antes também, Hipólito de Roma, né? A gente começa a ter a tese de que esses irmãos de Jesus seriam primos, né? Seriam filhos do casal Maria, irmã de Maria, de Jesus, e Cleófas. Entendimento que acabou se consolidando no Ocidente. Tanto a Igreja do Oriente quanto a Igreja do Ocidente, elas entendem pela virgindade perpétua de Maria. Então, eu procurei colocar aqui um resumo do que a gente tem de historicidade, né? Do ponto de vista histórico, quais são os argumentos para defender uma e outra versão. Eu fiz um resumo dos fundamentos. Esse foi o meu objetivo aqui para esses vídeos aqui. Então, é isso. Muito obrigado, então.